Boa tarde. Declaro aberta esta audiência pública em que trataremos da distribuição dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Compõe a mesa nesta audiência Adalgisa Américo, Rafael Soares, integrante da FLIGSP, Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo para Pesquisa, o secretário de Cultura e Economia Criativa de Taubaté, Fernando Pascoal, acompanhado pela chefe de divisão, Daniele Cruz, o diretor de Finanças da Prefeitura de Taubaté, Marco Antônio Campos, a presidente do Conselho Municipal de Cultura, Monique Reis, acompanhada pelo representante da cadeira de audiovisual no Conselho, Marcelo Caltabiano, o integrante do Comitê Paulo Gustavo e conselheiro do Conselho Municipal de Cultura, Ronaldo José Robles, e contamos ainda com a participação online do Coordenador-Geral de Assistência Técnica a Estados de Distrito Federal e municípios da Secretaria dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, Binho Perinoto. Eu passo agora a palavra ao Rafa, que vai discorrer um pouquinho sobre os objetivos desta audiência. Boa tarde a todos, todas, todes. É muito feliz para a gente estar aqui hoje debatendo esse assunto. É muito feliz que a gente possa ter audiências públicas da cultura nessa casa. É uma casa que está aberta para o setor cultural, está aberta para os artistas da cidade e que tem trazido para cá, para o centro do debate, as discussões referentes à cultura no município de Taubaté. E isso é de nos deixar muito felizes, de orgulhar todos nós. Então, eu começo celebrando essa audiência e lembrando que semana que vem, dia 10, temos uma outra audiência aqui para falar do plano de preservação ao patrimônio de Taubaté. Então, convido os senhores e senhoras para retornarem aqui na próxima semana. Começo cumprimentando também a mesa, todas as pessoas que estão aqui do meu lado, colegas, pessoas que eu admiro bastante, que trabalham muito pela cultura da nossa cidade. E dizer para vocês que hoje a gente discute a distribuição, a regulamentação a nível municipal da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei que pretende ser emergencial, né, socorrer o setor cultural e, sobretudo, o setor audiovisual, que nesse momento de pandemia sofreu com esse momento de pandemia. E dizer que para a gente é feliz fazer isso nesse momento, inclusive se torna uma homenagem. Hoje faz 2 anos da morte do Paulo Gustavo, que foi esse artista, é importante para o audiovisual brasileiro. E lembrar que temos aqui no município também artistas importantes para o audiovisual brasileiro, temos histórias importantes aqui no município, então Taubaté é um município bastante importante para essa discussão. E aqui a gente vai poder trazer nossas opiniões, trazer nossas sugestões, em Taubaté, no setor cultural, eu tenho puxado muito a orelha dos meus colegas, porque pouco a gente participa das construções, mas quando a coisa se apresenta, a gente costuma reclamar. E aí hoje eu não vou poder puxar a orelha de ninguém, porque eu tenho visto vocês aqui, tenho visto o setor se movimentando para participar das construções, para participar sugerindo, para trazer os seus pontos de vista. Isso é muito importante para que essas políticas sejam construídas e reflitam, de fato, o que a gente espera que seja implantado de política pública. Então, eu agradeço muito, muito feliz com a presença de todo mundo que está aqui enchendo a galeria e desejo que tenhamos uma boa audiência. Eu gostaria de registrar a presença da Alessandra Paparelli, assessora parlamentar do vereador Marcelo Macedo. Nesta audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. E encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Eu aproveito para registrar a presença do presidente desta casa, vereador Alberto Barreto. Obrigada pela presença. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando o seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Você pode também enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12 3625 9525. Dando início, então, aos trabalhos, eu concedo a palavra ao Binho Perinoto, que fará sua explanação. Oi, pessoal. Está me ouvindo bem?
Sim. Bom, boa tarde. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. Primeiro, eu gostaria só de verificar quanto tempo que eu tenho, para poder não me estender muito no tempo, porque eu sei que quando é audiência com câmara tem um tempo mais controlado, né? Você tem o tempo que precisar, tá? Ah, que ótimo. Legal. Bom, vamos lá então. Primeiro, eu me apresentar um pouquinho, né? Algumas pessoas já me conhecem, uma vez que eu estive morando aí na região do Vale do Paraíba, morei em Jacareí, já contribuí inclusive com trabalhos aí na própria Câmara de Vereadores, estive tratando do assunto Sistema de Cultura, anteriormente debatendo também num outro momento sobre, em pleno período pandemia, a gente debateu também sobre a importância do Conselho, então já tem uma trajetória aí por essa parte institucional, né? Além disso, também forte vínculo com que tem de histórico de redes, movimentos culturais, não só da região aí do Vale do Paraíba, mas de todo o estado de São Paulo. Então, me sinto um tanto quanto à vontade de poder estar aqui novamente com vocês. Bom, aqui no Ministério da Cultura, é importante destacar que aqui eu estou compondo dentro da estrutura da seguinte maneira. Para mim, pessoal, a tela está falhando bastante aqui. Eu não sei como que está sendo para vocês, áudio e imagem. Tá indo tudo bem aí? Nós estamos ouvindo bem e vendo bem. Tá tranquilo para a gente aqui. Então tá bom, então vou dar sequência aqui. Vou ignorar o que está piscando aqui para mim. O que eu acho que é importante vocês compreenderem de começo de conversa, primeiro da estrutura do Ministério, depois um pouco do histórico da lei e aí detalhes de conceito e conteúdo da lei, tá? Então, primeiro, estrutura do Ministério. Então, a gente tem governo Lula, né? No governo Lula, governo federal, a gente tem, então, os ministérios. Ministra Margarete Menezes, dos ministérios nós temos as secretarias nacionais. No caso do Ministério da Cultura, dentre as suas secretarias nacionais, uma delas é a secretaria chamada Secretaria dos Comitês de Cultura. Na Secretaria dos Comitês de Cultura, a secretária é a Roberta Martins. Nessa secretaria temos três diretorias irmãs que se dialogam muito. São as diretorias, diretoria do Sistema Nacional de Cultura. Essa diretoria vai tratar de uma agenda nesse ano muito importante, que é a pauta Conferência Nacional de Cultura. Então, teremos as conferências municipais, estaduais e, em dezembro, a Nacional de Cultura. Essa diretoria também estimula os sistemas, tanto municipais quanto estaduais de cultura, portanto, conselho, plano e fundo das cidades e dos estados e Distrito Federal. E também é essa diretoria que trata do Conselho Nacional de Política Cultural. Outra diretoria, nessa mesma secretaria, é a diretoria chamada Diretoria de Articulação e Governança. Nessa diretoria, a gente tem principalmente duas frentes principais de trabalho, que o Ministério da Cultura terá escritórios estaduais, ou seja, são representações do órgão público em cada estado. Então, tem uma representação do Ministério da Cultura mais próximo da população, nos estados. Em cada estado terá um escritório. Além desses escritórios, terá uma perspectiva de mobilização contínua, de estímulo, numa perspectiva de democracia participativa mais direta e não necessariamente representativa, que são os comitês de cultura. Então, a proposta é que a gente vai instalar os escritórios e comitês de cultura. Esses comitês de cultura, eles vão estar fazendo uma agenda política de participação social, de mobilização social, também por estados e de modo descentralizado nesses estados, que são, portanto, audiências públicas, consultas públicas, fóruns e outras características de outras mobilizações e campanhas, inclusive campanhas de conscientização, campanhas no sentido formativos. Essa é a proposta da tecnologia social dos comitês. E a terceira diretoria, que é a diretoria da qual eu estou aqui hoje representando, a diretoria é o diretor Tiago Rocha Leandro, e essa diretoria eu estou o coordenador geral.
Essa diretoria, ela se chama Diretoria de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios. E essa diretoria cumpre, portanto, um papel de dar todo tipo de apoio, suporte, orientação, inclusive capacitação, tira dúvidas da relação quando elas se dão uma perspectiva entre os entes federados, portanto, do Ministério da Cultura com os estados, Distrito Federal e municípios. E nesse momento da agenda política brasileira na área de políticas culturais, a agenda principal é a Lei Paulo Gustavo, né? Então, essa é a estrutura que temos no Ministério da Cultura. Agora, falar um pouquinho da própria lei para vocês, começando pelo seu histórico, né? A gente, no período pandêmico, conseguiu algumas vitórias muito importantes para o setor artístico e cultural, como outras áreas não conseguiram. E foi fruto de muita mobilização, de muita campanha, vinda de baixo para cima, né, da sociedade civil e de parte de dirigentes municipais de cultura, parte de dirigentes estaduais de cultura e, obviamente, por algumas bancadas dentro do Legislativo Federal, tanto Câmara quanto Senado. Aí eu estou tratando, nesse momento, naquele período de 2020 e 2021, de 3 leis muito importantes que a gente conquistou naquele momento. A gente começou com a Lei Aldir Blanc, né, que ela começou, inclusive, a já ser executada no próprio ano de 2020, ela foi aprovada em 2020, começa a se executar em 2020, o ápice ali daquele momento da pandemia, e ela continuou, se estendeu ao longo de 21 e acabou se prorrogando um pouco do seu período de execução em 22, e agora em 23 ela tem um período agora de conclusão de prestação de contas dos entes federados com o poder público. Esse foi o ciclo dessa primeira vitória, que foi a Lei Aldir Blanc. Outras 2 leis a gente conquistou no período pandêmico, mas foi fruto de ainda mais luta do que foi o Aldir Blanc 1. Porque naquele momento a gente tinha um governo federal que não estava disposto a tentar dar os estímulos que o setor econômico, produtivo da área cultural, que é inclusive superior em finanças do que o próprio setor automotivo, mesmo assim aquele governo naquele momento não foi a favor daqueles projetos de lei. Então, eles tiveram muitas idas e vindas entre Senado, Câmara, Senado, Congresso todo e etc. Mas a gente conseguiu derrubar os vetos, a gente conseguiu contornar a situação. E quase por unanimidade, a imensa maioria, portanto, de deputados e senadores, sejam de centro, sejam de esquerda, sejam de direita, foram a favor desses projetos de lei que se tornaram leis. Então, são conquistas de direitos que a gente teve em pleno período pandêmico. Então, a gente tem daí essas 2 leis, que são a Lei Paulo Gustavo, que tem a característica ainda emergencial, mesmo que tardia, mas ela tem essa característica juridicamente falando, e temos a Lei Aldir Blanc 2, que para o Ministério da Cultura passará a ser executada a partir do 2º semestre. Por isso não é assunto nosso hoje. Vamos focar, então, na Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo, ela tem sua origem naquele momento de possibilidades de recursos financeiros e orçamentários via 2 fundos naquele momento. O Fundo do Setorial Audiovisual e o Fundo Amplo, que é o Fundo Nacional de Cultura. Por essa característica da possibilidade de fonte de recurso financeiro, é que a lei tem a característica, por desdobramento, de ter características nos seus artigos 5 e 6, que tratam de um recorte voltado de projetos que deverão ser executados com natureza e característica via audiovisual. Já o artigo 8, não, o artigo 8 é completamente amplo, para todas as possibilidades de expressões, manifestações, linguagens artísticas e culturais, todas as possíveis, das mais amplas. No artigo 8º tem essa característica, porque ela vem com um recorte do que na origem seria o Fundo Nacional de Cultura. Nos artigos 5 e 6, que tratam do que seria, portanto, via audiovisual, é importante ter a compreensão de que ela tem incisos específicos. Então, por exemplo, o inciso 1 desses artigos 5 e 6 fala de produção audiovisual, portanto, via audiovisual. Quando eu falo via audiovisual, é porque o setor do audiovisual ele consegue completar um ciclo interessante econômico, de estímulo da economia do setor de modo geral. Por quê? Quando a gente fala que é via audiovisual, não quer dizer que é um recorte
de uma perspectiva de se separar e de se segregar. A gente não tem intenção de qualquer perspectiva de separação, né, de se desagregar. Pelo contrário, de complementariedade, de troca. Quando a gente fala isso, do inciso 1, a gente está falando de produção audiovisual, fazer filmes, fazer vídeos, pode ser curta-metragem, média-metragem, longa-metragem, pode ser ficção, pode ser documentário, e pode contemplar as questões, por exemplo, desde culturas populares e tradicionais a outros setores. Quando eu falo isso, de que maneira? Como há esse estímulo via audiovisual, como o recurso no município vai ser aplicado, via os editais que o município for lançar, obedecendo ao que é regramento da lei, poderá ser com um estímulo de que o proponente não necessariamente tenha que ser do audiovisual, mas a proposta do seu projeto pode ter equipe técnica que vá prestar esses serviços na área do audiovisual. Essa é uma possibilidade muito concreta, muito tranquila. Para a gente, no Ministério da Cultura, isso faz todo sentido. Compreendam que a gente está fazendo uma lei que é para toda a diversidade de municípios, inclusive minúsculos municípios, né? Pequeniníssimos municípios. Então, como que a gente faz com que a garantia do recurso seja utilizado de um modo que não impeça esse uso ser bem qualificado? Por isso que, por exemplo, na produção audiovisual, caso tenha uma cena de produção audiovisual interessante, que eu sei que em Taubaté tem, né? Tem inclusive o pessoal do Polo Audiovisual, que eu também já trabalhei junto com o pessoal, sei que tem uma produção muito grande. Essa perspectiva de produção audiovisual por esse caminho, quando tem o setor profissionalizado, a gente consegue compreender que no município, esses editais que vierem a ser elaborados para vocês, pode ter ou categorias dentro de um mesmo edital, ou editais específicos, que seja desde vídeos amadores, outros podem ser mais vídeos profissionalizantes, podem ser vídeos de estímulo a primeiras produções audiovisuais, outros que são de continuidade. Então, tem muita possibilidade, né? Vamos lá. Pode, nesse inciso 1, inclusive videoclipes, pode ser para finalização de obras, produtos que já foram filmados, e agora a gente vai estar fazendo não só a filmagem, portanto, né? Às vezes é a masterização, é a montagem, enfim. Então, ainda que seja do audiovisual, a gente entende que é via audiovisual, porque pode-se ter documentários de narrativas de várias cenas artísticas e culturais sendo retratadas. A cena que vive, que pulsa da cidade, né? Então, as pessoas participam do projeto, podem até ser proponentes do projeto, portanto, podem ser remuneradas via projetos que vão tratar de gerar produtos audiovisuais. Vamos lá, inciso 2. Inciso 2, ele vai tratar dos artigos 5 e 6, portanto, também via audiovisual. Vai tratar de questões que são salas de cinema, podendo ser tanto salas públicas quanto salas independentes, salas privadas, desde que não sejam aquelas grandes comerciais, por exemplo, de shoppings, que tem várias salas no Brasil inteiro. A lei já tem essa restrição. Mas pode, inclusive, salas públicas. E, além de salas de cinema, pode também ser para cinema itinerante, cinema de rua, que tem projeção, por exemplo, em praças, parques, né? E, nesse caso, pode ser tanto para adaptação, adequação, manutenção, reforma, mas não construção, né? Não é construir um novo espaço, mas ele pode ter adaptações, inclusive adaptações considerando o próprio período pandêmico, né? Às vezes um novo sistema de ventilação, ou de acessibilidade, né? Uma rampa, um corrimão, ou equipamentos de fato voltados para o que é uma sala de cinema. Então, troca de lâmpadas ou iluminação, ou de caixa de som, ou, enfim, né? Tantas questões de parte elétrica, manutenção para poder usar enquanto uso de que é uma sala de cinema. E podem ser adaptações e manutenções de salas que têm o potencial de serem salas de cinema, inclusive. Então, às vezes é um anfiteatro, às vezes é um auditório, às vezes uma sala multiuso, né? E a lei vai trazer daí o comprometimento de, ok, vai se adequar para ser considerado uma sala de cinema, portanto, tem que ter uma projeção de filmes mais contínua e frequente e tem um destaque de valorizar que sejam exibições de produções nacionais com uma cota garantida de produções nacionais nesse caso também. Então, essas salas de cinema têm essas possibilidades. Quando sala pública, a prefeitura vai estar lançando um edital. Portanto, não é ela que concorre ao edital, ela lança o edital
E a sala sendo pública, as pessoas vão estar se dispondo, por exemplo, se o edital for para fornecer algum serviço ou algum material, pessoas que prestam esse serviço ou que forneçam e vendam esses materiais é que vão estar concorrendo, né? Mas podem salas privadas, salas independentes também, né? Vamos lá. E o inciso 3, que vai tratar da relação que é muito mais complexo, é mais amplo, podem desde festivais e mostras, podem características de formações, cursos, oficinas, workshops e outros setores econômicos da própria produção do audiovisual. Cabe, inclusive, patrimônio, que é o caso de digitalização de acervo audiovisual. Então, ele é um pouco mais complexo. A maioria das prefeituras tem direcionado para fazer formação artística e cultural via audiovisual, inclusive de gestão cultural, de produção cultural. Por esse mecanismo tem se pensado muito isso. Esse é o feedback que eu tenho tido de retorno de várias prefeituras do Brasil inteiro. Além dessas 3 que são de gestão própria do município, a lei trata de uma ou 4ª modalidade dentro dos artigos 5 e 6, ou seja, também via audiovisual, mas essa 4ª ela é específica de gestão e organização do âmbito do governo estadual, ou seja, dos governos estaduais. Esse 4º vai tratar de TVs públicas, vai tratar de vídeo por demanda, né, os streamings, e também com recortes de produções que tem e empresas que têm a garantia de sua maioria de produções com recorte nacional, para também não ser o estrangeirismo vindo aqui. E como eu comentei, o artigo 8º, aí ele vai ser muito amplo. Nesse artigo 8º não é mais via audiovisual, ele é amplo para todas as artes e culturas. E nesse, que é o artigo 8º, ele vai poder, inclusive, subsídio mensal para espaços artísticos e culturais independentes que sofreram com a necessária, né? Ainda bem que teve a preocupação e a consciência de garantir as quarentenas, né? Todo um processo de visão de saúde pública naquele momento, entendendo que, nesse caso, é comum que precisasse ter um apoio para um retorno dentro do seu mercado. Então, espaços independentes, por exemplo, podem ser contemplados nesse que é o artigo 8º. Mas ele é muito mais amplo do que isso. Pode ter características de bolsas, pode ter características de formação, pode ter características de apresentações, de shows, espetáculos, etc. Tudo isso está no artigo 8º, com todas as artes e culturas possíveis e imagináveis. Algumas características da lei que eu acho que vale a pena reforçar aqui, considerando que estamos num diálogo com vereadores e vereadoras, as seguintes questões. Estarmos atentos que esse recurso vem da esfera da União, do governo federal, para estados e municípios. Para garantir essa descentralização de recurso, vai ser necessário que o município faça uma adequação da sua peça orçamentária. Então, criar nova ficha orçamentária, mostrando esse superávit, esse recurso chegando. Então, quanto antes poder organizar isso dentro do executivo e do executivo dialogando com o legislativo é o ideal, né? Para não perder essa passada. Está em tempo, é tranquilo, dá para fazer isso, temos tempo para isso. Tem condições de fazer esse diálogo caso não tenha começado, né? Fazer uma adequação orçamentária, ficha orçamentária para poder receber esse recurso, então. O trâmite para receber esse recurso, pessoal, ele é relativamente simples. O que se existia como plataforma Siconv virou, numa época, o que a gente chamou de plataforma Mais Brasil, e hoje se chama TransfereGov, que é a relação interfederativa de transferências de recursos das esferas nacional para estaduais e municipais. Essa plataforma TransfereGov, portanto, é geral para todas as pastas, não é exclusiva da área da cultura, mas ela vai estar disponível para o programa, né, para a Lei Paulo Gustavo, a partir da semana que vem, a partir do dia 12, é a nossa perspectiva. Então, os estados e municípios vão subir um plano de ação relativamente básico, mas robusto o suficiente para ter a aprovação coerente com o que a lei exige. E a partir do momento que sobe o plano de ação, esse plano de ação estando aprovado, a plataforma cria automaticamente uma conta bancária para poder fazer a gerência bem específica dos recursos que vai receber para essa finalidade. Então, o controle fiscal, a transparência, ela fica mais controlada quando ela é por conta especificada.
Isso vai ajudar todo o processo de fiscalização de qualquer cidadão, inclusive poder acessar e ver como está esse trâmite. Assim já funciona a plataforma Transfere.gov, inclusive para outras pastas. Mas o que eu acho que vale a pena, então, as vereadoras e vereadores estarem acompanhando é essa criação da ficha orçamentária e depois o desenvolvimento tanto do plano de ação quanto do que vier a ser lançado dos editais. O governo federal repassa o recurso para os estados e municípios e esses é que fazem os editais. Esses editais, antes de serem lançados pelo órgão gestor, né, o executivo, precisam, é regra do jogo, está dentro da regra da lei, né, Paulo Gustavo? Antes de vir a público qual é o regramento desses editais, eles precisam obrigatoriamente passar por alguma relação de participação social. Então, a prefeitura de Taubaté, eu sei que tem conselho. Então, no mínimo, passar pelo conselho. Quer passar, por exemplo, também pelo conselho e por outras instâncias, fazer também um fórum contínuo para ter mais debate aberto? Pode. Quer ter conselho, fórum e outras audiências públicas? Pode. Quer fazer outros níveis de consultas públicas, inclusive virtuais digitais? Pode. Pode não fazer pelo conselho e só por essas outras? Pode. Mas eu não recomendo. Se tem o conselho, vamos fortalecer o conselho, né? A lei não vai ter essa restrição de precisar obrigatoriamente ser pelo conselho, considerando a variedade de municípios que não têm conselho. Mas quando tem, é comum que se faça por eles esse instrumento, né? Outra questão que é importante, os editais que vão ser lançados pelos municípios, todos os gestores públicos, todos os editais estarão obrigados a seguir o mínimo, que é o que consta do artigo 17 da lei, que são questões que são de equiparação histórica e garantias de direitos conquistados dos últimos anos, que são questões de minorias e ações afirmativas. Então, a lei já trata isso no artigo 17 como um acúmulo de direitos conquistados dos últimos anos. E, nesse caso, portanto, é obrigatório que todos os editais, sejam quais forem, de quais incisos forem, de qual artigo for, todos os regramentos de todo esse acesso público, democrático, transparente, de fácil fiscalização e acompanhamento, tenha que ter também isso como regramento primário. Ou seja, quais as possibilidades disso se implantar na prática? Esses editais na cidade de Taubaté, por exemplo, precisam ter ou por editais específicos, fazendo recorte para um ou outro público desses recortes populacionais que a lei já está trazendo, pode priorizar mais um do que outro, enfim, aí faz um sentido, às vezes, para uma cidade ser priorizado um recorte, para outras cidades pode ser outro tipo de recorte populacional a ser priorizado, mas pode ter ou edital próprio, ou o edital é aberto, mas tem a garantia de vaga, que são cotas, ou também a possibilidade de diferenciação de pontuação, né? Então, são políticas de equidade, são políticas nessa garantia de direitos trazidos num acumulado de leis anteriores, portanto, garantia de direitos por outras leis. Outras questões que também compensam a gente abordar aqui, enquanto perspectiva estrutural da lei, e aí eu vou abrir para vocês, termino falando esse assunto só, é que a lei ela vai permitir que possam participar mesmo as cidades que ainda não tenham seus sistemas de cultura consolidados. Então, por exemplo, não tem conselho, mesmo assim a prefeitura poderia acessar. Não tem plano de cultura, mesmo assim a cidade poderia acessar. Não tem fundo de cultura, mesmo assim a cidade poderia acessar. E caso já tenham esses instrumentos, eles obrigatoriamente ser fortalecidos na posterioridade, na continuidade das políticas culturais. Se o município adere à Lei Paulo Gustavo, ele se compromete de fortalecer esses instrumentos. Caso não tenham, a prefeitura se compromete de ter que criar esses instrumentos. Então, eles não são obrigatórios como pré-requisitos, mas eles são obrigatórios como continuidade, é como um comprometimento do passo seguinte, tá? E também aproveitando uma casa legislativa e fortalecer um grande argumento.
toda a relação de prestação de contas, de um modo geral, também tem um caráter de desburocratizar ao máximo esses processos. Nessa de desburocratizar ao máximo, a gente também vale a pena mencionar que já foi publicado o Decreto do Fomento à Cultura. É um decreto federal, né? Foi lançado pelo nosso presidente Lula, pela ministra Margarete Menezes, numa agenda muito forte no Rio de Janeiro, mês passado. Esse decreto do fomento, ele contribui não só com a Paulo Gustavo, mas ela também pauta a Paulo Gustavo, a Aldir Blanc II, a Rouanet e outras modalidades de acesso a recursos. Ela traz mais transparência para todos os processos e mais desburocratização, ou seja, mais facilitação das relações. Então, vale a pena acessar essa outra legislação que é o Decreto do Fomento. Mesmo para além do próprio Decreto do Fomento, a própria Lei Paulo Gustavo já menciona algumas questões de facilitar com que as relações estejam mais no objeto cumprido, realizado. Combinou que faria uma coisa, fez tal coisa, entregou tal projeto, entregou tal produto, realizou tal festival, fez tal filme, realizou tal oficina. Esse é o foco principal, principalmente para projetos de pequenos recursos. Porque hoje em dia a legislação, até então, era muito exigente numa grandeza enorme de burocracia para projetos relativamente diminutos, né? Então, se a gente tem tantas flexibilidades para outros setores econômicos, estava faltando para o setor cultural ter um pouco dessa flexibilidade. É muito comum a gente ter na política pessoas, por exemplo, sem conhecer algumas das leis de fomento e falar que falta transparência, que falta acesso às questões, enfim, diversas, né? Várias distorções são feitas por pessoas que não conhecem o assunto. E mais do que elas já estavam avançadas, elas conseguiram avançar ainda mais em ter mais acesso, mais transparência e mais desburocratização. E a Lei Paulo Gustavo é um desses casos. Então, eu vou concluir por aqui para não monopolizar mais do que eu já concentrei na minha fala. Parabéns pela audiência pública, acho que é um exercício muito importante. Lembrando que, para a Lei Paulo Gustavo, é importante que exista esse processo de participação social validado, respaldado e convocado também numa relação pelo Executivo. O da Câmara ajuda no caráter político e social local, mas para ter validação na lei antes dos editais serem lançados, como eu já mencionei, é importante que venha também do Executivo essa relação. Então, bons trabalhos aí para vocês, vamos nos falando, estou aqui por enquanto à disposição. E o último informe que eu esqueci, 11 de maio, a gente faz o lançamento do decreto que regulamenta a lei, vai ser um evento em Salvador, e no dia 12, então, que vai estar liberada a plataforma, né, que é a Transfere Gov. É isso, pessoal. Vou parar por aqui, senão me empolgo e falo outras coisas mais antes de abrir para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Binho. Eu gostaria de registrar a presença da vereadora Vivi da Rádio, do vereador Dentinho. Gostaria também de registrar a presença do mestre Benedito Assagra, que é presidente do Conselho de Patrimônio de Taubaté. Gostaria também de registrar a presença da Elaine Bueno, diretora de Cultura de Taubaté. Gostaria de registrar a presença do Felipe Mazui, assessor parlamentar do vereador Tigrão, e também da Cássia Fernanda, assessora parlamentar do vereador Neneca. E o Fernando também, que é assessor do presidente da casa. Passo agora a palavra à Dalgisa. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, a todas as autoridades aqui presentes. Agradeço também por essa casa estar cheia numa quinta-feira para discutir a cultura da nossa cidade, sobre a Lei Paulo Gustavo, porque é necessário. Tivemos 2 eventos aqui na nossa cidade há pouco tempo. Um foi a Semana Monteiro Lobato e agora encerramos também a festa do Quiririm. Então, eu acho necessário cada vez mais lotarmos essa casa, principalmente os artistas, porque aqui em Taubaté nós temos a escola Maestro Fego Camargo, e eu sou cria dessa escola, sou formada nessa escola, e durante muito tempo aqui na nossa cidade, briguei com os meus amigos, onde eu estou vendo vários rostinhos aqui hoje, para que cada vez mais
valoriza os artistas que tem aqui na nossa cidade. E muitas vezes eu fico triste na questão de que esses artistas que aqui são criados, né, precisam ser valorizados fora da nossa cidade. Então, eu acho que este é o momento, através da Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, mostrar o potencial que tem essa cidade através dos artistas, se faz necessários. Então, fico feliz por este momento. A cultura ela é muito importante, sim, né? Na pandemia, podemos colocar isso em prática, até mesmo porque, através de lives, foram a cultura que não nos fez ficar cada vez mais triste dentro de casa. Foi um momento, foi um mal necessário, até mesmo para reflexão, mas que possamos cada vez mais lutar pela cultura da nossa cidade, pela valorização dos artistas, e me coloco à disposição juntamente com o coletivo Representa Taubaté. Muito obrigada. Obrigada, Dalgisa. Passa a palavra a Monique, presidente do Conselho de Cultura. Olá, boa tarde a todos. Queria primeiro começar registrando, agradecendo os vereadores presentes. É muito importante a presença dos senhores. E lamento a falta dos outros, porque nós estamos discutindo recursos para a cidade. E depois não adianta vir aqui na Câmara brigar com a Prefeitura, brigar com o Conselho, brigar com toda a sociedade, quando não se põe também ao diálogo e a conversar. E queria aproveitar e parabenizar a Secretaria, a gestão do Fernando, secretário, parabéns, porque tem sido muito interessante o diálogo que tem aberto, não só com o Conselho, mas com toda a sociedade. Obrigada mesmo, é uma gestão participativa e isso tem que ser relevado. Queria, só para também iniciar, falar sobre Paulo Gustavo. Hoje faz 2 anos da sua morte. Faz 2 anos que ele faleceu, hoje, exatamente hoje. Um artista gay, humorista, ator. E por isso também a lei, como foi dito agora, né, pelo Binho, ela tem algumas características. Entre elas adequar os projetos contemplando minorias, como povo preto, mulheres, LGBTQIA+, povos originários, quilombolas, ou seja, reparação cultural. Até mesmo a reparação cultural, porque essa lei foi aprovada por um governo que a vetou. Não quis repassar esses recursos, por uma questão ideológica deles. Ok, estamos aqui debatendo, vamos em frente. O importante é a gente sempre olhar para o futuro. Mas nós não podemos esquecer do passado. E é muito importante que se diga que, pelo Paulo Gustavo ter sido quem foi, que exatamente essa lei pede essa reparação. Então, já aviso que, independente de posições ideológicas, isso é algo que consta na lei. E como dizem alguns amigos meus legalistas, lei não se discute, se cumpre. Também é interessante a gente dizer que essa lei foi aprovada na pandemia, onde o setor cultural foi o primeiro a parar. Quando teve o Fique em Casa, que eu aderi, eu sou vacinado e aderi ao Fique em Casa. Mas quem primeiro parou de trabalhar foi o artista. E o último a voltar foi o artista. Então o artista, ainda muitos setores não voltaram. Muitas pessoas ainda têm dificuldade de montar suas peças, de montar seus espetáculos, de apresentar suas feiras de literatura, artesanato, festas populares como o Carnaval, que não houve em Taubaté, entre outros. Então, nós ainda estamos num período de retomada do setor cultural. Por isso, sim, a importância dessa destinação dessa verba. Também reforço a necessidade, e creio, como também o Binho passou, e isso vai ser explanado também pela Secretaria, Taubaté vai receber 2,4 milhões de reais. E nós sabemos a dificuldade da Secretaria de acordo com o orçamento, que o orçamento ele é muito pequeno, é muito baixo. Me dá só mais um minutinho, já encerro. O orçamento da pasta de cultura é relativamente baixo. Então nós sabemos que 2,4 milhões é uma injeção muito grande e boa na cidade. E eu aqui, como presidenta do Conselho de Cultura, também do Comitê Paulo Gustavo, já conversei com meus colegas, estão aqui também o Ronaldo, o Marcelo, que vão ter a fala, de que nós, dentro do Conselho, temos o diálogo de que nós somos favoráveis a projetos. Que as pessoas recebam para realizar projetos na cidade, projetos de cultura.
porque é uma maneira em que o artista vai trabalhar e a cidade vai ganhar. E não só apenas levar onde a gente está acostumado, no sítio do Pica-Pau, no Mazzaropi, não, levar para a periferia, lá para o Parque Aeroporto, para o Três Marias, para o São Gonçalo, levar a arte para todos os lugares, principalmente se a gente quer contemplar o povo pobre, preto, as mulheres, os LGBTs, os quilombolas. A gente apoia projetos e esperamos que seja de acordo também com o pensamento da Secretaria e principalmente de vocês, artistas, que são quem precisam e merecem receber esse repasse. E que esse repasse seja o mais simples possível. Estamos aqui com o Marco, que sempre facilita as nossas prestações de conta, e a gente pede também que o artista não tenha que entregar 1000 documentos, fazer uma prestação de contas extremamente complicada. Obrigada, Monique. Passo a palavra para Daniele Mendes, chefe de divisão da Secretaria de Cultura. Olá, boa tarde. Cumprimento a mesa, cumprimento os nobres vereadores. Eu sou Daniele, sou servidora da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Nós, da Secretaria, divulgamos recentemente, nessa semana, tanto a página que fala a respeito da legislação da Lei Paulo Gustavo. Divulgamos a página que fica no site da Prefeitura de Taubaté, divulgamos a consulta pública que estamos fazendo de forma online, que vem aí se aliar aqui com a audiência, que também foi divulgado nessa semana. E aí a gente percebe, até pela reação da própria sociedade, da comunidade, que ainda muitas pessoas desconhecem o conteúdo da lei, o que seria de fato a Lei Paulo Gustavo. E não é problema nenhum isso, nós, como o órgão público que representa a cultura na cidade, nós temos por obrigação vir aqui, trazer isso a título de informação para a sociedade, também explicar e também vir discutir e trazer para o diálogo com todos vocês, A gente vê que muitas manifestações lá, muita gente se preocupa, dessa energia que está sendo gasta, que de repente, por que a gente está falando disso, por que a gente está colocando esse assunto cultural em pauta, e assim, não é problema algum. Nós somos o órgão que representa a cultura, então a gente tem por obrigação estar aqui tratando disso, a gente tem por obrigação, dentro da nossa secretaria, trabalhar por essa regulamentação, então para a gente é um prazer, Não é serviço a mais nenhum, e a gente não está deixando de olhar para nenhum outro assunto, fazendo isso. Recentemente, lá na Secretaria, a gente fez ali uma divisão interna para trabalhar um setor mais direcionado para editais. Só mais um minutinho. Já avisando que teríamos essa pauta, que é extensa, é um assunto mais pesado para a gente tratar. Então, é uma alegria que a gente esteja aqui para conversar sobre isso, Ainda não sabemos tudo sobre a lei, porque ainda falta a regulamentação, mas nós estamos aqui à disposição para dialogar com vocês e para fazer isso a muitas mãos, ouvindo toda a classe artística. Muito obrigada, Daniele. Passo a palavra ao Ronaldo, Conselho Municipal de Cultura. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nobres vereadores, nossos amigos aqui da mesa, secretário de Cultura, agradecer ao Binho pela disposição de fazer essa palestra sobre a Lei Paulo Gustavo. Queria começar a minha exposição dizendo que a Lei Paulo Gustavo ela é emergencial e é para todos. E uma grande dificuldade que a gente tem é de fazer uma busca ativa dos artistas da cidade para que eles possam participar. Então, a Secretaria de Cultura tem um cadastro que está no site. Esse cadastro é muito importante, porque ele possibilita a gente diagnosticar quem são os artistas da cidade e quanto
tem que ser destinado em cada edital. Então é muito importante, e refaço essa fala cada vez mais, de que os artistas façam esse cadastro, para que a Secretaria possa ter um parâmetro e olhar para como que tem que ser esses editais e quem tem que ser contemplado. Então eu peço para toda a sociedade que colabore avisando os artistas para entrarem no site e fazer o cadastro, que é uma coisa simples de fazer e que vai colaborar muito nesse processo. Queria também fazer uma fala que o Paulo Gustavo costumava dizer. Diga quem você ama, diga o quanto você ama a quem você ama. Mas não fica só na declaração, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação. Amar é arte. Estou dizendo isso porque a cidade de Taubaté, ela tem uma fala de todos os cidadãos, todos os taubatianos falam que a arte é uma coisa de amor para essa cidade. A cidade tem a arte como um lugar muito importante, né, do coração de cada taubatiano. Porém, a secretaria ela é esvaziada de recurso. Então eu peço aos nobres vereadores que sempre olhem para a cultura e, por favor, que o ano que vem a gente possa ter recurso na secretaria e não só diga que ama a arte, mas que possa colocar dinheiro, ter alguma ação para que os artistas possam ser contemplados e não só no momento emergencial, né? Que os artistas possam ter condições de trabalho. E a economia criativa, a economia da arte, ela é muito importante. Ela faz parte do processo econômico e ela é uma das partes mais importantes da economia brasileira. Então, não é diferente no nosso município. Então, é muito importante que a Prefeitura olhe para esse lado. Obrigado. Obrigada, Ronaldo. Passa a palavra ao Marco Antônio, diretor de Finanças da Prefeitura. Boa tarde a todos. Quero parabenizar todas as pessoas que estão representando a cultura de Taubaté. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem com recursos tão escassos que vocês têm, né? Eu queria só fazer uma observação com relação, não é uma crítica, gente, é um aviso que foi até bom a gente estar reforçando com o que acontece. Administrar parece ser muito fácil, mas não é tão simples como se parece. Administrar uma prefeitura, então, mais complicado ainda. Cultura, vocês sabem da dificuldade que a gente tem, a Monique é testemunha que a gente faz o possível para poder ajudar, né, para facilitar ou para poder fazer com que as coisas funcionem. Eu queria só fazer uma informação para vocês que, infelizmente, a gente recebe críticas positivas e negativas. Não vim aqui defender governo nenhum, nem ficar defendendo a Secretaria de Finanças. Mas a gente tem uma certa dificuldade que eu queria alertar vocês que vão participar, que provavelmente vão receber algum valor em relação a essa lei, para que vocês tomem bem atenção aos editais e, principalmente, gente, à documentação para que vocês possam receber esse dinheiro na prefeitura. Que às vezes vocês fazem todo o trabalho bem feitinho e quando é para receber, principalmente para poder cadastrar conta, é uma dificuldade. Estou falando já abertamente para vocês, porque a Monique é testemunha disso, sabe do problema que a gente tem. E o que acontece? A prefeitura, o município não consegue fazer pagamento se eles não tiverem mandado todos os dados corretos. Eu estou alertando isso agora porque quantas vezes na lei Aldir Blanc a gente via a crítica das pessoas, não, a prefeitura não paga, a prefeitura não libera. Gente, muitos dos problemas que a gente surge são ocasionados por cadastros indevidos que vocês enviam para a gente. Então, quando vocês, as pessoas que foram contempladas, por favor, atente bem a esses detalhes. Se tiver alguma dificuldade antes de passar alguma informação financeira, entre em contato com a gente está à disposição lá para atender vocês com o maior carinho, tá bom? Obrigada. Eu passo a palavra ao secretário de Cultura, Fernando, que vai explanar um pouquinho, e depois a palavra dos vereadores. Eu gostaria de atentá-los, quem quiser fazer a inscrição, por favor, aí na galeria, que daqui a pouco a gente vai encerrar a inscrição das participações. Boa tarde a todos os presentes, senhores vereadores e aqueles que acompanham pela TV Câmara e redes sociais. Primeiramente, quero parabenizar e agradecer ao gabinete da Elisa pela iniciativa e pela oportunidade de poder, com transparência, falar sobre as ações da Secretaria de Cultura do município e, nesse caso, em especial, a aplicação da Lei Paulo Gustavo no município de Taubaté. A equipe da Secretaria de Cultura acompanha e se dedica ao entendimento da lei para a sua execução,
respeitando todos os seus preceitos, com destaque para a participação da sociedade civil nesse processo. Como bem disse a Dani, agora há pouco, essa semana nós abrimos uma consulta pública que está disponível no site da Prefeitura, então é muito importante que vocês preencham com os dados e façam os apontamentos com relação à execução da lei. Diante disso, quero agradecer a toda a equipe da Secretaria de Cultura, ao grupo de trabalho presentes e também a todos os representantes da sociedade civil do setor cultural. Nós preparamos também uma breve apresentação com um conceito, algumas informações referentes à lei, os valores. Eu poderia pedir, por gentileza, para alguém colocar? Bom, Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar 195, de 8 de julho de 2022. Sobre a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, então, ela restitui o valor do Fundo Nacional de Cultura. É importante ressaltar que é um repasse fundo a fundo, né, do Fundo Nacional de Cultura para o Fundo Municipal de Cultura. O Fundo Municipal de Cultura, por sua vez, ele integra o Sistema Municipal de Cultura, junto com o Conselho, com o Plano de Cultura, as conferências. E nós temos o fundo, e o fundo ele já existe, ele tem um CNPJ próprio, uma conta corrente própria, que vai receber esse recurso. Nós temos outros exemplos também de outras áreas de repasses fundo a fundo. A saúde utiliza bastante esse mecanismo, de Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal. Aqui, no caso, na cultura, nós receberemos o valor, então, do Fundo Nacional de Cultura para o Fundo Municipal de Cultura. A lei emergencial... Não consigo ler aqui. Como já foi dito, então, é uma lei emergencial, né, ainda do período emergencial, para reparos com os trabalhadores e artistas que foram prejudicados durante o período da pandemia. Repasse total previsto para a cidade de Taubaté, R$ 2.467.167,15. Desse montante, R$ 1.306.980,16 para apoios a produções audiovisuais, R$ 298.862,35 para apoio às salas de cinemas, R$ 150.065,63 para formação, capacitação, qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e a festivais e mostras. E o demais é R$ 711.259, apoio às demais áreas da cultura que não audiovisual. Por isso que é muito importante o preenchimento da consulta para a gente poder ter esse parâmetro da quantidade dos trabalhadores e artistas da cidade, para a gente poder ponderar esses valores que são destinados nesses editais. Foi criado, então, um grupo de trabalho por intermédio da portaria 417 do prefeito municipal. Ele criou esse grupo de trabalho justamente para acompanhar a execução da lei na cidade. Então, ele é formado por 5 membros da Secretaria de Cultura e 5 membros do Conselho Municipal de Cultura, que são eles: Antônio César Pimenta, Secretaria de Cultura; Daniele Ferreira Mendes, Secretaria de Cultura; Elaine Rodrigues Bueno, Secretaria de Cultura; Fernando Pascoal, eu no caso; Josiane Esser Martins, Secretaria de Cultura; Letícia Maria, Conselho Municipal de Cultura; Marcelo Caltabiano, Conselho Municipal de Cultura; Monique Reis, Presidente do Conselho de Cultura; Oswaldo Barbosa Guizar, Conselho Municipal de Cultura; Ronaldo Robles, Conselho Municipal de Cultura. Então, esse grupo de trabalho vai ser responsável pela execução e acompanhamento da lei.
desde da audiência pública, das oitivas com a sociedade civil, até o seu lançamento no sistema e acompanhamento posterior da lei. Nós temos algumas ferramentas de construção coletiva junto à classe artística da cidade e trabalhadores da cultura, que são os mecanismos que a gente chama de Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, que nós temos o cadastro cultural do município de Taubaté, lembrando que o cadastro municipal ele tem caráter permanente e não é obrigatório a inscrição nele para receber o recurso da Paulo Gustavo, mas ele é muito importante para o monitoramento das políticas públicas na área da cultura da cidade. Então é importante que todo mundo se inscreva e mantenha seus dados atualizados. Ele é apenas uma ferramenta que será utilizada. Nós temos também a consulta pública que está em aberta até dia 15 de maio, está no site da Prefeitura. Então eu peço por gentileza que todos também preencham as informações. E a audiência pública que nós estamos fazendo aqui nesse momento. O Cadastro Cultural Municipal Taubaté, já falei. A consulta pública que está disponível no site da Prefeitura. A audiência pública, que são as 3 ferramentas que a gente vai utilizar como informações para balizar a tomada de decisões na construção desses editais. Bom, aqui foi uma apresentação bem resumida, tá? Todas essas informações estão no site. O pessoal da Secretaria está à disposição também para qualquer dúvida. Nós temos o endereço eletrônico ali, taubaté.sp.gov.br, Lei Paulo Gustavo. Nós criamos também um e-mail específico para tratar desse assunto, que é lpg.taubaté.gmail, e o telefone 3625-5140. Então, esses são os canais de comunicação. Agradecemos a todos pela audiência, pela presença, participação, e estamos à disposição. É muito importante que vocês tragam as informações para a gente construir da melhor forma possível a execução dessa lei. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Obrigada, secretário. Eu vou passar agora a palavra para os senhores vereadores. E peço que, se mais alguém quiser se inscreva, que após a fala da vereadora Vivi, a gente vai encerrar. Vereadora, por favor. Obrigada, vereadora Elisa, qual cumprimento todas as mulheres dessa casa, também ao secretário Fernando, qual cumprimento todos os homens dessa casa e demais presentes. Bom, primeiramente, quando falo em Paulo Gustavo, eu já fico feliz e emocionada, porque quando saiu um filme dele, eu acho que eu era a primeira a assistir, apaixonada por ele. Sinto muita falta. A Monique destacou agora que hoje faz 2 anos, né? Que ele partiu e deixou de trazer alegria nos nossos cinemas, na nossa casa. Nossa, fã número 1. Acho que eu já assisti o filme dele umas 10 vezes. E quero parabenizar por essa audiência pública, a todos presentes aqui nessa casa, que é muito importante uma audiência pública para discutirmos pautas que interessa principalmente a cultura da nossa cidade. Quando se fala em Taubaté, automaticamente já vem na cabeça cultura, né? Já lembra automaticamente de cultura. A nossa cidade tem esse cheiro. Na pandemia, eu tinha encaminhado uma emenda para os artistas tocarem na Praça da Eletro, os pequenos artistas. E assim que eu mandei a emenda, começou a pandemia. Eu mandei acho que 30 mil de emenda. E o atual secretário, na época, perguntou se eu podia direcionar essa emenda para as lives. E, com certeza, eu direcionei, apoiei com emenda minha. Eu acho que foi até a outra gestão, não foi essa. E foi muito legal, né? A gente pôde ajudar aí os nossos artistas da cidade de Taubaté. Eu sou extremamente a favor que o dinheiro da cultura comece pelos menores, como a Monique colocou. Tá? Eu era contra, sempre fui contra verbas altíssimas para as pessoas lá em cima. Declaradamente eu sou contra,
Não acho justo um artista que tem condições receber 5 milhões e os pequenininhos receberem tão pouco, que a ponto de um vereador na cidade ter que encaminhar uma emenda para que os nossos pequenos artistas da cidade pudessem tocar na Praça do Eletro e levar alegria para a nossa cidade. E contem comigo, contem com as minhas emendas. Fernando já tinha ido no meu gabinete com a Josi, já tinha me colocado à disposição de ajudar, como sempre ajudei. Estou no meu 7º ano de mandato, sempre mandei emenda para a cultura, talvez não tão influente igual o vereador Dentinho, que é a área dele também, agora a vereadora Elisa representa, mas da minha maneira eu tenho contribuído para ajudar e fazer acontecer. Então eu quero registrar aqui o meu apoio, agradecer a audiência, parabenizar e vamos à luta para que a gente possa ter cada vez mais artistas. Eu que sou do meio aí do rádio, né, rádio e TV, eu amo artistas também e é isso, quero que dê tudo certo na cidade de Taubaté. Que puder contar comigo, eu estou à disposição. Obrigada, vereadora Elisa. Obrigada, vereadora Vivi. Passo a palavra agora ao vereador Dentinho. E declaro encerradas as inscrições. Gostaria de registrar também a presença do assessor parlamentar Vinícius, assessor parlamentar da vereadora Thalita. Boa tarde, senhora. Já deram só 2 minutos para mim aqui, rapaz. Olha, 1 minuto e 54. 10. Então tá bom. Boa tarde, senhora presidente, vereadora Elisa. Cumprimento também o Fernando, qual estendo cumprimento a todos da mesa aqui. Elisa, a gente fez uma brincadeira no seu gabinete hoje, né? Ontem mesmo a gente já elogiou na rádio a realização dessa audiência pública. Eu a elogiei porque eu sei que é uma das defensoras não só da cultura, mas também como uma grande defensora dos professores dentro dessa casa, então eu fico muito contente por isso, de somarmos. O Marquinho, acho que já está acostumado a me ver puxar a orelha da prefeitura quanto ao orçamento da cultura. Se eu não me falha a memória, eu entrei vereador em 2017, eram 12 milhões, me corrija aí, Robles, 12 ou 14, hoje está com 9, 8, 10, 5, 4, 3, 2, 1, cada ano cai. Então eu fico triste enquanto Taubaté sim, tenho batido enquanto Taubaté, mas não tenho a caneta na mão para mudar o orçamento. Mas não vou culpá-lo, Marquinho, tá, Marquinho? Eu sei que você é um funcionário que trabalha por isso, mas está dentro de uma secretaria que falta recurso. Ontem mesmo na rádio eu falei, César Pimenta está aí, parabenizo a Secretaria de Cultura por todos os trabalhos que tem feito, a gente tem acompanhado, Fernando, você tem dado uma nova cara à Secretaria de Cultura, isso é muito legal para nós, tá? Como palhaço, não estou atuando hoje, mas ator, a Dalgisa falou que é filha da Fego Camargo, o meu casamento é gerado na Fego Camargo. A gente namorou, noivou e casou quase que dentro da Fego Camargo, somos 2 atores formados pela Fego Camargo, eu e minha esposa. Então a gente gosta de cultura e a gente tenta apoiar a cultura. Mas fiz um pedido ao Fernando e eu tenho certeza que a gente não vai ter esses problemas. Da última lei Aldir Blanc, não ficou tão transparente para nós. Eu acompanhei, você sabe, participamos de reuniões, no cadastro para se fazer uso do dinheiro, né? Só relembrando você que nos assiste pela TV Câmara, tinha que se fazer o cadastro e colocar um CDzinho comprovando a arte, a execução da arte. E lá, 2 artistas, um artesão e um cantor que me procurou, negaram o cadastro dele porque dentro da mídia não tinha nada registrado. Primeiro momento a mídia não abria, depois no outro segundo momento. Eu sei que foi a gestão anterior da Secretaria de Cultura, não foi essa atual. Então eu peço assim, que tomem esse cuidado agora, já no cadastramento. Na frente do artista, na frente daquela pessoa que acabou de realizar, já abre, olha, não abriu, por favor, traga outro, para não prejudicar, para não dar nuvens, né? Quando a nuvem nos deixa pensamentos, se está ajudando amiguinho 1, amiguinho 2, então isso é complicado. Eu vejo que é um fomento para a cultura, eu gosto, que vamos acompanhar de perto todo o processo de inscrição. Uma coisa que o Fernando falou, e eu também tenho falado na rádio, tenho falado aqui, o que nos falta, eu estou vendo artistas aí que eu não preciso nem falar, como se diz, é o Pai Nosso por Vigário. Tem projetos, tem trabalho, e falta para nós, quando eu falo classe artística todinha, temos projetos, sonhar alto com projetos guardados na gaveta.
acho que eu não vou conseguir realizar, eu não vou ter dinheiro. Sonhe alto na cultura, naquilo que você quer fazer. Muitas vezes está aí, chega um dinheiro que é o momento de eu apresentar aquele projeto tão alto que eu sonhei, que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de apresentar. E aí a gente quer correr atrás do projeto há 2 meses, porque eu fiquei sabendo, não vocês, porque vocês estão presentes, estão aqui presentes porque estão acompanhando a Lei Paulo Gustavo desde a sua aprovação e tudo mais. Mas a gente precisa em todo, não só em política cultural, em política de saúde, de esporte, educação, termos projetos. A gente perde dinheiro federal, estadual, até mesmo municipal, porque a gente não elabora projetos. Então, vamos estar acompanhando. Vocês, artistas, façam esse cadastro na Secretaria de Cultura, conforme o Fernando solicitou. É importante para Taubaté enxergar ali no cadastro qual é a nossa classe artística existente. Às vezes você é um músico, um cantor, um ator, um cara que realiza pintura, que está escondidinho na sua casa. Procura a Secretaria de Cultura, né? A Dani falou os canais, tudo para onde colocar. Faça o cadastro, se inscreva, entra uma verbinha, você vai ganhar um dinheirinho. E o mais gostoso não é ganhar o dinheiro, é fazer aquilo que você gosta, recebendo algo em troca. Então é gratificante isso. Trabalhei... Tenho 56, isso. Então agora em outubro eu vou para 57 anos, 37 anos de palhaço. Né? Como era gostoso trabalhar e ganhar o dinheirinho, exercendo a arte de fazer os outros rirem, que é uma magia enorme. Então, tenho certeza que através do teatro, da dança, da música, da poesia, da literatura, quem o faz e o faz bem e recebe por isso é gratificante. Temos o apoio da lei, né? Conte conosco, o que precisar, esse vereador. Elisa, parabenizo mais uma vez. A Elisa está acompanhando toda a transformação do meu gabinete. O Turquinho já veio aqui, vereador, sobe, sobe, sobe. Então, se algum artista for falar aqui, não estou desmerecendo-o, não ficando aqui, mas estou acompanhando no meu gabinete pela TV Câmara a fala de vocês também. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigada, vereador Dentinho. Eu vou pedir já para o primeiro a falar... Já fique a postos, né? Seu Mário está ali. O Rafa vai só dar um comunicado rapidinho e a gente já passa a palavra para o seu Mário. Gente, eu só queria, estava aqui enquanto o Fernando falava, o Binho me mandou umas mensagens aqui. Primeiro ele pediu, avisou que foi convocado pelo gabinete, precisou sair da audiência, se justificou e pediu desculpa de sair sem avisar. Mas agradeceu muito, falou do carinho que ele tem pelo Vale do Paraíba, né? Binho é uma pessoa que esteve aqui pessoalmente quando se pensou em fechar a Secretaria de Cultura de Taubaté. Ele esteve aqui defendendo a permanência da Secretaria, foi diretor de Cultura de Jacareí, cidadão honorário da cidade agora. Então, pra gente é um orgulho muito grande ver um amigo, um colega, um parceiro aí, companheiro de luta, ocupando o cargo que ele está ocupando agora. E aí ele lembrou que, nesse momento, o que foi feito? Existe uma lei, né? E esse dinheiro que é usado na Paulo Gustavo, ela vem do superávit do nosso fundo. Então, é um dinheiro dos artistas que gerou um superávit e que tem que ser gasto em cultura. Não pode ser gasto em outra finalidade. Então, quem fala que esse dinheiro veio de outro lugar está equivocado nesse sentido, porque esse dinheiro só poderia ser gasto com cultura. O que acontece, de fato, é que no último governo federal, esse orçamento ele foi secado para aquelas emendas que foi chamado pela mídia de orçamento secreto. Então, esse governo, esse Ministério da Cultura, está repondo esse valor que era do superávit que já tinha no nosso fundo, mas nesse caso não vem de fundo a fundo, vem de fundos diversos para o Fundo Municipal de Cultura de Taubaté. Se tiver alguma outra cidade ouvindo a gente também, como ele explicou, não é um repasse obrigado fundo a fundo, obrigatório fundo a fundo. Pode ser de fundo para outros sistemas, para a cidade que não tem o fundo. Então, eu queria lembrar disso e falar mais uma vez, reforçar isso mais uma vez, que a gente precisa que todos os setores e artistas da cidade façam esse cadastro cultural. Sempre que a gente vai discutir políticas públicas em Taubaté, a gente tem uma dificuldade muito grande de precisar quantos artistas e quais são as pessoas que estão trabalhando aqui no município. Nesse momento, por exemplo, na primeira reunião do comitê, a gente tem 1,3 milhões que precisa ser para produção audiovisual e a gente só tem 8 empresas cadastradas em Taubaté. Então, se a gente faz 8 prêmios, pode ser
ser que apareçam empresas que depois e fiquem fora de ser contempladas. Se a gente faz mais prêmios do que isso, pode ser que não tenham empresas em Taubaté e esse dinheiro tenha que voltar para a Secretaria de Cultura. Então é importante a gente ter um mapeamento muito preciso de todo mundo que está trabalhando aqui na cidade. E falar também que essa audiência pública que a gente está fazendo aqui não vai funcionar, né? Não vai servir para efeitos da lei, porque precisa ser uma audiência feita pelo Executivo. Então, já conversando aqui com o Fernando, ele disse que essa audiência vai ser proposta e já deixa a sugestão aqui de se fazer durante a noite, porque na Câmara a gente tem dificuldade de fazer durante a noite. Tenho certeza que essa galeria estaria muito mais cheia se fosse feito em outro horário. Então, na Prefeitura, se for feito à noite, a gente consegue ter mais gente e uma participação mais efetiva da sociedade. Obrigado. Para o seu Mário. Valeu. Passo a palavra, então, para o seu Mário Jefferson Leite Melo, da Rede Cidade. Olá, boa tarde a todos. Eu tenho que meia hora, 40 minutos, 2 horas. Eu quero parabenizar a iniciativa dessa audiência pública e, ao mesmo tempo, eu quero cobrar. Eu vejo aqui os vereadores falando incentivo à cultura. Que incentiva a cultura? Se nós não temos uma lei municipal de incentivo à cultura. Nós temos um Fundo Municipal de Cultura que demorou muitas lutas, muitos embates, inclusive com essa casa. Nós temos o Fundo Municipal, que demorou também, e o Sistema Municipal de Cultura, e nós conseguimos incluir no Sistema Nacional, com muita luta. Que incentivo é esse? A verba da cultura nossa aqui de Taubaté, se nós formos analisar, a maior parte dela é destinada para grupos religiosos, para a igreja evangélica, para a igreja católicas, e o trabalhador da cultura não tem como receber esse dinheiro. Não chega no trabalhador da cultura. Então, eu acho que vir aqui e falar que apoia, sem demonstrar na prática, é uma insurgência muito grande. Eu quero aproveitar para parabenizar, fiquei muito satisfeito ao saber que o Fernando está comandando esse sistema e a Dani, porque eu conheço o trabalho dos dois. Nós trabalhamos junto na Lei Aldir Blanc, e nós sabemos, inclusive nós somos punidos por trabalhar na Aldir Blanc, que como conselheiro nós não pudemos participar da verba. Diferentemente, agora espero que na Lei Paulo Gustavo, que os conselheiros possam participar também, porque são artistas, são fazedores culturais. E espero que nós implantemos aqui os 4 eixos. Para todos os 4 eixos, nós temos demanda. E que comece uma busca ativa. Desculpem, mas eu tenho um péssimo hábito de ser sincero. Obrigado a todos. Obrigada. Próxima a usar a tribuna, Leila de Almeida Ramos, da campanha de 16 dias. E peço que o Ronald já fique próximo ali às primeiras fileiras, depois Júnior Vacari. Uma boa tarde a todas as pessoas aqui presentes e também as que nos acompanham. Eu quero cumprimentar as pessoas já nomeadas aqui, em especial as vereadoras Elisa e Adalgisa, né? E nessa fala eu cumprimento os demais componentes da mesa. Eu sou Leila, eu sou coordenadora da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher aqui em Taubaté. E a gente está nesse processo desde 2005. Mas eu quero cumprimentar as pessoas envolvidas, mas hoje a minha fala é com os proponentes mesmo, né? Nós sabemos que durante a pandemia, né, são dados concretos da Secretaria Pública, né, de Segurança Pública, que as mulheres foram duplamente penalizadas pelo ambiente doméstico, né? Que o número da violência doméstica aumentou muito. E, nesse sentido, eu venho solicitar aos proponentes da lei que criem materiais que nós possamos educar a nossa sociedade, educar a nossa comunidade, para que a gente realmente consiga impactar na diminuição da violência contra a mulher, tá? Que a gente consiga impactar pelo fim da violência contra a mulher. Obrigada. Obrigada, Leila.
Próximo, Ronald Costa Lopes, Ponto de Cultura São Benedito. Boa tarde. Agradeço aqui a oportunidade de poder estar falando um pouquinho. Sou Ronald Costa Lopes, mais conhecido como Ronald Lota. Sou ativista do samba. Quem já me viu sambando, fui rei do Carnaval de Taubaté. E eu vim aqui só para trazer algumas indagações. A POESP, nesse último semestre, ela emitiu um comunicado que 48% dos estudantes e 19% dos professores tiveram um declínio da sua saúde mental. Isso foi devido à falta de ações culturais para pessoas que tivessem acesso em comunidades periféricas. Por exemplo, Água Quente, Murisco, em outras localidades daqui do próprio município de Taubaté. Em caráter de contemplação, somente espaços e ativistas culturais com pessoas jurídicas que serão contemplados ou qualquer indivíduo em qualquer caráter vai poder ser contemplado pela lei. Porque o que acontece? Em Taubaté nós temos aqui o Bob também, diversos artistas culturais, produtores de cultura, produtores de samba, produtores audiovisuais, que não estão no mapa porque eles são periféricos. Eles estão em situações, eles estão em espaços onde o município e o Estado não chegam. Então, por exemplo, se você for falar do São Gonçalo, você tem lá produtores de rap que não conseguem ser contemplados em leis porque o Estado não consegue chegar e o município não consegue chegar lá dentro. Então, eu acho que seria muito interessante essa galera ser ouvida. Essa galera que está habitando esse espaço também está podendo ouvir, podendo estar ser contemplado pela lei mesmo. Aí eu gostaria de saber sobre isso. Vai ser todo mundo vai poder ter acesso, eu gostaria de saber. Só essa minha indagação. Obrigado. Obrigada. Próximo, Júnior Vacari, da produtora Casa Cinematográfica, após Cristiane. Boa tarde para o pessoal, agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui, acho muito importante a realização dessa audiência. Meu nome é Júnior Vacari, eu trabalho com audiovisual e queria rememorar um momento histórico que nós tivemos, que foi quando, em 2020, tivemos a distribuição da verba Lei Aldir Blanc. E agora teremos a distribuição da verba Lei Paulo Gustavo, de maneira excepcional, muito em função da pandemia. Eu até brinco com o pessoal o seguinte, que para termos verba nessa quantidade novamente, só com outra pandemia. E como demora muito para ter, espero que não tenha, a gente tem que saber utilizar da melhor maneira possível essa verba. Queria lembrar o seguinte, em 2020, quando houve a distribuição da verba da Lei Aldir Blanc, Taubaté adotou um sistema de distribuição da verba através da premiação. O que isso significa? Foi feita uma lista, um cadastro de artistas e foi enviado uma quantia de, se não me engano, R$3.000 para esses artistas a partir de cada segmento. Então o cara se inscrevia falando assim, eu sou do teatro, fazia-se uma lista com os nomes do teatro e um sistema de pontuação. Esse tem muito currículo, esse tem um pouco menos de currículo, enfim, e esse dinheiro era distribuído. Eu acho que tem um problema nesse sistema de distribuição. Eu acho que isso precisa ser discutido agora para a Lei Paulo Gustavo, que é utilizar um sistema de distribuição do dinheiro a partir de projetos culturais e não do sistema de premiação. Porque houveram casos, em 2020, de artistas que se inscreveram como produtores de audiovisual e a única contrapartida que existia para receber o dinheiro era produzir um vídeo. A única contrapartida que existia era para produzir um vídeo e a pessoa não sabia produzir um vídeo. Então, além dessa questão, o ponto central de utilizar o projeto cultural é entregar para a população um resultado artístico. Porque quando você dá o prêmio na mão do artista, um prêmio pequeno de R$3.000, ele vai simplesmente pegar esse valor e usar para pagar as contas, porque é isso que tem que ser feito mesmo, é muito pouco dinheiro. Quando você usa um sistema de projetos culturais, você distribui uma verba de, sei lá, 20 mil, 30 mil, e tem possibilidade disso, só para a verba da produção audiovisual é R$1.300.000. Você pode abrir, sei lá, 10 projetos, 20 projetos de 20 mil, 30 mil e você produz um resultado artístico. A pessoa vai produzir um curta-metragem e ela pode se interessar em distribuir esse curta-metragem em bairros periféricos, por exemplo. O importante é entender esse formato, que é o seguinte, você pega a verba e você faz o quê? Você monta uma equipe. Você monta uma equipe, junta vários profissionais, todos remunerados, e você produz um projeto cultural que a população vai poder consumir.
Se você só faz um vídeo de agradecimento, assim, falando da sua história, pega R$3.000 e fala, eu sou fulano de tal, eu trabalho com áudio. Isso não é interessante, não é atrativo e não é um retorno interessante para a população. Cidades aqui no Vale do Paraíba, em volta de nós, próximas a nós, como São José dos Campos, por exemplo, que é uma cidade maior, tem mais população. E para quem não sabe, o valor destinado a cada município, e todos os municípios do Brasil recebem verba da Lei Paulo Gustavo, todos sem exceção, o valor é calculado a partir da quantidade de população. Ou seja, quanto mais habitantes, mais valor tem. São José dos Campos é maior e usa esse sistema de distribuição de verba de projetos culturais. Ah, mas é maior, é uma metrópole, a capital do Vale do Paraíba. Pindamonhangaba é menor e também usa. Então, eu acho que Taubaté devia olhar para esses dois exemplos, tanto de cidades maiores, como São José dos Campos, como cidades menores, como Pindamonhangaba, que já há anos utiliza esse formato de distribuição da verba pública através de projetos culturais. Acho que poderia ser feita uma consultoria, um bate-papo, para que pudesse ser feito um edital de maneira interessante, para que os artistas pudessem produzir algo, não só pegar R$3.000 por no bolso, mas fazer um filme, fazer um projeto e que isso resultasse em algo para a população. Que a população pudesse consumir esse material que foi produzido. Então, acho que essa é uma discussão muito importante, espero que ela possa acontecer nos próximos dias para a finalização dessa proposta e da escrita dos editais. Obrigada, Júnior. Passa a palavra a Cristiane Ferreira, da produtora Flor Filmes. Vou pedir só para atentarem um pouquinho, eu estou dando uns minutinhos a mais, mas para se atentar ao tempo, para a gente não estender muito. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Cris Vale, eu sou da produtora Flor Filmes, uma produtora especificamente voltada para o protagonismo feminino. Nós já temos alguns curtas-metragens, inclusive premiados aqui. A Dalgisa participou do nosso primeiro curta. Eu queria só complementar um pouquinho da fala do Júnior, que é no que diz respeito às produções e às verbas destinadas. Acho que é importante um olhar para o que é produzido em Taubaté, né? Porque não adianta a gente distribuir a verba, sei lá, 500 mil para uma produção de longa-metragem, quando se aqui as produções são menores. E não quer dizer que se as produções são menores, os trabalhadores são menos remunerados. Pelo contrário, se você possibilita que mais projetos sejam inscritos, você vai distribuir mais essa verba entre as pessoas para trabalhar. Isso enriquece de várias formas, né? Enriquece uma economia criativa, enriquece o portfólio do artista que está trabalhando e a verba é melhor distribuída, né? Então, tem um olhar para isso, porque tem o cadastro dos artistas, mas não necessariamente a gente pode conhecer o que é produzido. Tá? Por exemplo, eu recentemente participei de uma produção para History Channel aqui em Taubaté. Eu não tive nenhum apoio da prefeitura para que isso fosse divulgado como uma produção que vai estar na History Channel e que teve uma produção local aqui. Então, é importantíssimo que, se a gente quer que o interior, né, se expanda, né, em relação a essas produções audiovisuais, eu estou falando de produção audiovisual que é a minha experiência, tá? É necessário que também, quando venham projetos de fora, a gente encare esses projetos como sendo da cidade, afinal, vão levar o nome da cidade para fora. Tá? Então, era só para complementar nesse sentido, de identificar quais produções, ter essa fala aberta, talvez com os artistas, para identificar quais produções são realizadas no município de Taubaté. Obrigada. Muito obrigada, Cristiane. Eu passo a palavra ao último inscrito, Robson Calasso, da Escola de Samba do Parque Aeroporto. A Escola de Samba Aeroporto. Presidente da Escola de Samba. Boa tarde a todos, obrigado. Fico muito feliz de ouvir o nome da Escola de Samba do Parque Aeroporto e quando a gente fala de carnaval nessa tribuna. Me chama muita atenção a Lei Paulo Gustavo vir para a cidade de Taubaté ser discutida num ambiente onde não precisaria se discutir sobre cultura. É uma casa que constrói leis e a partir do momento que a gente pensa em leis, a gente pensa em leis para todos. Carnaval em Taubaté faz 3 anos que a gente não tem manifestação cultural popular, que é isso que a gente é. Uma escola de samba, ela se constrói cidadãos. A gente promove educação, a gente promove cultura, a gente promove música através das nossas manifestações culturais. Isso faz 3 anos que nós não temos em Taubaté e é visto por cima como uma parte de apoio da Prefeitura Municipal de Taubaté, onde não
não existe, tá? Fazer entrega de uma subvenção não é apoio. Apoio é quando a gente dá voz, é quando a gente cria oportunidade. Apoio é quando a gente coloca a entidade para promover o seu trabalho para quem realmente precisa. Uma escola de samba, as 5 principais escolas de samba de Taubaté, elas estão em núcleos habitacionais que não têm acesso à cultura. E é isso que a gente promove. Então, o que mais me chama a atenção dessa lei é que, se ela não existisse, e se não viesse esse dinheiro para Taubaté, o que está sendo feito agora, né, por parte da administração pública para a gente movimentar a cultura? É muito bonito ver a casa cheia, audiovisual, muito bonito a gente ver o pessoal da música, da dança, do teatro, mas o mais importante é a gente olhar para essa lei como um incentivo de verdadeiramente acreditar que nós somos produtores de cultura e um precisa apoiar o outro. A gente não precisa de uma lei para se valer presente numa casa onde se constrói leis. Nós precisamos estar mais presentes aqui para cobrar, tanto do Legislativo quanto do Executivo, que os polos de cultura realmente aconteçam, que a população tenha acesso à cultura. Que bom, Paulo Gustavo precisou morrer para a gente acordar e acreditar que existe cultura. Obrigada, queria registrar a presença do vereador Neneca, obrigada pela presença. Queria também justificar a ausência da Josi Martins, que é gestora de cultura, né, da prefeitura. Ela está com Covid, por isso não pôde estar presente. Melhoras, viu, Josi? Bom, eu vou passar agora a palavra para o secretário responder aos questionamentos e depois a Monique pediu também um tempinho e vou passar para a Monique. Bom, com relação à fala do vereador Dentinho sobre os critérios dos editais, né? Esse é o momento, realmente, esse grupo de trabalho ele vai se reunir, ele vai construir esses editais de forma colaborativa, participativa, e vai ser o momento que a gente vai colocar esses critérios referente à habilitação dos proponentes, que a gente tem que exigir uma série de documentação, né? E isso está em construção e a gente procura fazer de uma forma mais que facilite mesmo realmente a participação de todos, né? Lembrando que isso também precisa de uma aprovação jurídica posterior. Então, às vezes, a gente coloca alguma situação e, legalmente falando, a gente recebe um parecer negativo e tem que se adequar. Mas a gente vai fazer o possível nesse momento para facilitar na hora do cadastro. Com relação à fala do Jefferson, da TV Cidade, o Sistema Municipal de Cultura, realmente, a gente tem como meta a realização das conferências municipais. A gente estuda regularmente sobre o Plano Municipal de Cultura, que a gente ainda não tem. E a gente sabe, a gente tem ciência que é preciso, né, fortalecer. Inclusive, a Lei Paulo Gustavo, ela obriga a gente a fortalecer o Sistema Municipal de Cultura. E isso passa pelo fundo e passa também pelo Plano de Cultura, tá? Então, isso realmente está como meta para a gente. Conferência e o plano. Com relação às considerações da Leila, eu acho que é isso mesmo, a gente precisa discutir essas questões, né? A fala do Ronald é sobre a regionalização dos projetos culturais. A própria lei traz também essa questão da descentralização. E a gente, a parte da lei, dentro da secretaria, a gente já vem pensando em projetos de descentralização nos bairros, tá? E com relação à participação, pessoas físicas e pessoas jurídicas, vão ser as duas possibilidades. Até aproveito a oportunidade para dizer o seguinte: é importante a gente saber distinguir a diferença do cadastro municipal do credenciamento de artistas. São coisas diferentes. O cadastro municipal ele não tem um vínculo contratual empregatício e o credenciamento, que são as prestações de serviços sob demanda da secretaria. São duas coisas diferentes. A gente está trabalhando no novo credenciamento e a gente pretende ampliar essas possibilidades, tá? Questão do REP, né? A lei é para todos, eles têm sim direito, precisam se integrar. Existe uma dificuldade, de repente, de chegar até lá. A gente está pensando em fazer uma busca ativa
Até a gente solicita apoio, a gente está aberto a apoio por parte de vocês, tá? Júnior Vacari, sobre a premiação dos editais serem voltados para projetos. Esse é o momento. O grupo de trabalho está construindo esses editais, esses valores. Então, esse é o momento de trazer essas demandas realmente. Se os projetos são mais interessantes, quanto mais pessoas nos disserem isso, mais a gente tem respaldo para trabalhar dessa forma, tá? Um comentário do Rafa Soares sobre o Fundo a Fundo. Realmente, tem cidade que não tem um fundo para receber o recurso. Eu só usei como exemplo que nós temos o fundo, especificamente Taubaté tem um fundo e vai receber o repasse do Fundo Nacional para o Fundo Municipal, tá? Sobre a fala da Cristiana, bom, a maior parte do recurso ele é para o audiovisual, também as contribuições são bem-vindas nesse momento. Agora é o momento realmente da gente construir esses editais, a gente conta com a participação de vocês. Sobre a fala do Robson, tem uma boa parte do valor que realmente é voltado para as demais atividades culturais, inclusive atividades carnavalescas, tá? Também serão contempladas. Mais alguma coisa? Pode. Vou passar para a colega Dani. Todas as falas, elas foram muito importantes, né? E eu acho que elas, o segmento, né, para elas, ela pode ser dividido em dois pontos principais, né? Um deles é o cadastro, que o Fernando já manifestou, inclusive, a importância da gente entender o que é, de fato, o cadastro, né? Existe uma confusão muito grande entre realizar o cadastro na secretaria e se inscrever para editais. Então, a gente precisa distinguir isso. E aí, assim, muita gente, às vezes, fica meio receoso do por que fazer o cadastro, porque realmente você vai precisar entrar na plataforma, enviar comprovações, né? O cadastro ele passa por várias bancas técnicas que precisam dizer que realmente aquela pessoa que está dizendo ser um artista, ela consegue comprovar que ela é um artista. Então essa banca ela não dá nenhum tipo de pontuação, por exemplo, para a pessoa, mas ela precisa ter ali uma comprovação que a pessoa mesmo vai enviar, dizendo que ela é um artista. Então, assim, às vezes as pessoas pensam, mas não é um edital, não é alguma coisa que vai me fazer um repasse, não é um serviço que eu vou prestar, por que eu vou me dar esse trabalho de me cadastrar? Né? E aí, justamente em casos como este, não só casos como este, a gente conseguir mensurar, né, mapear, um dos mecanismos que a gente tem para entender quem são os nossos artistas, onde estão, em que áreas eles atuam, qual é a porcentagem que a gente tem, né, por áreas na cidade. Então, assim, às vezes parece, né, um pouco trabalhoso, um pouco não sei para que serve, vai me dar um certo trabalho, mas é importante. A gente tem um levantamento, né, de hoje de como está o cadastro atualmente, e assim, a gente tem, por exemplo, a área de literatura que tem pouquíssimos cadastrados. A gente sabe que tem mais gente fazendo literatura na cidade, mas na hora que a gente vai fazer uma divisão, por exemplo, para a Lei Paulo Gustavo, a gente tem uma porcentagem muito pequena. Por quê? Porque o pessoal da literatura não se inscreveu. Então a gente precisa que vocês se inscrevam e mostrem, contem pra gente quem são vocês e onde vocês estão. Né? É importante ter esse mecanismo que é consolidado, que ele foi feito por meio de resolução, então ele é válido para que a prefeitura utilize para poder fazer essa divisão num caso desse que é necessário se dividir em porcentagens, por exemplo, a verba, né? Um outro ponto que a gente identifica ser muito importante aqui pelas falas, né? Muita gente, sobretudo quem é da área de audiovisual, trouxe aqui nuances que a gente como secretaria ainda não tem o conhecimento.
que seria o caso de quais são as produções que são feitas, qual é a dimensão das produções que são feitas em Taubaté, quem são as empresas de audiovisual, quem são as produtoras. Então, além do cadastro também, a gente pede que vocês fortaleçam o setor de audiovisual do Conselho, né? E, além de tudo isso, que respondam à consulta pública, que manifestem ali esses direcionamentos que talvez a gente ainda não tenha tido contato com eles para poder levar em consideração na hora de construir a nossa regulamentação aqui de Taubaté. Tá bom? Era isso. Obrigada, Dani. Vou passar a palavra para a Monique. Eu gostaria também de registrar a presença do Márcio, presença do Márcio Carneiro, assessor parlamentar do vereador Boanerges, muito obrigada. Também do Matheus, chefe de gabinete da presidência desta casa, vereador Alberto Barreto. Monique, por favor. Ronald, a lei é muito clara, não é só CNPJ, todos devem ser contemplados, pessoas físicas, empresas e profissionais com CNPJ, sim, mas também ONGs, instituições, organizações da sociedade civil, coletivos, todos têm direito. Outra questão, encaminhar também para a secretaria, na Audio Blanc nós tivemos mais de 500 pessoas contempladas. Existe um banco de dados, também seria interessante se, lógico, vamos tentar fazer com que as pessoas se cadastrem, façam um cadastro, mas também utilizar esse banco de dados, que a gente tem também, né, uma baliza dos setores, onde tem mais profissionais, em quais áreas. Esse é um dado bem interessante, que a gente também já possui. Júnior, nós somos completamente a favor de projetos. A questão do repasse emergencial dos 3 mil foi algo muito pontual, até porque os artistas não poderiam sair para trabalhar. Foi na época que não poderia haver trabalho. Então foi uma premiação para que o artista pudesse pagar suas contas. Mas agora tem que fazer projeto, porque nós temos que levar a arte para Taubaté toda. Como a gente disse antes, a secretaria tem um orçamento muito reduzido e a partir também de injeções como essa, que nós vamos poder levar a arte para toda Taubaté, inclusive em toda a periferia. Cristiane, os projetos precisam ser amplos. E como que se pontua isso? Por exemplo, eu sou a favor de que quanto mais profissionais um projeto contemplar, ele tem que ser mais pontuado, porque é mais gente trabalhando. E eu acho que nós temos que construir as balizas de poder chegar e abranger o quanto mais de pessoas. E 2 pontos só para encerrar. Robson, toda a minha solidariedade, eu também sou presidente de escola de samba, e que entendo que escola de samba, além de tudo, é economia criativa. São dezenas e dezenas de profissionais que trabalham e sobrevivem disso. Marceneiro, costureira, soldador, projetista, coreógrafo, dançarino, músico, e todo mundo fica sem emprego no carnaval. Além da loja que vende tecido, vende sapatilha, vende pluma, é economia na cidade. Quando se nega a festa, se nega que muita gente trabalhe. Então, para muitos é diversão, mas para muito é o pão na mesa. E outra, as escolas de samba estão em lugares da periferia que não existe outro equipamento de cultura. Parque Aeroporto só tem escola de samba, Cidade Jardim só tem escola de samba e por aí vai. E gostaria de encerrar fazendo um pedido a todos vocês. A casa está cheia, eu acho que esse pedido também vai de acordo com o Ronaldo, com o Marcelo e com os outros conselheiros que estão presentes. O Conselho de Cultura, nós temos cadeiras em vacância. Temos falta de conselheiros que não foram eleitos ou que renunciaram. Muito brevemente, coisa de algumas semanas, talvez, nós iremos realizar junto à Secretaria os fóruns de cultura, que é o momento onde as pessoas dos setoriais podem debater sobre o seu setorial e podem se candidatar àquela cadeira. Então eu peço encarecidamente a vocês que participem dos setoriais e que se coloquem à disposição de serem conselheiros de cultura, que nos ajudem a fazer. A partir dos fóruns, nós vamos fazer a conferência de cultura e a eleição da mesa diretora, da nova mesa diretora do Conselho. Então, não adianta também só as pessoas, é legal, quero ajudar nisso, quero ajudar naquilo. O caminho efetivo para que a gente possa realmente ter um espaço é o Conselho. Então eu peço encarecidamente, nós vamos fazer o possível para divulgar isso, para que as pessoas participem dos fóruns, possam colocar o nome à disposição das cadeiras em vacância, que a gente possa fortalecer o Conselho, possa fazer uma nova eleição de mesa diretora e que a gente possa seguir com força, porque nós sabemos que hoje a gestão
tem uma abertura muito boa com o diálogo para a gente. Então, a gente pede para que todos vocês que têm um conhecimento tão grande de cultura nos fortaleça. É difícil, é complicado, mas é importante. Então, fica esse o meu pedido a vocês e parabéns ao Coletivo Representa, que nos representa mesmo, porque temos LGBTQIA+, temos o povo preto, não é? Então, temos os professores, o pessoal da educação. Então, parabéns novamente. A gente sabe que a gente pode contar sempre com vocês. E muito obrigada a todos vocês que disponibilizaram a sair das suas casas e vir aqui debater cultura. Espero que isso seja algo mais frequente em nossas vidas, pelo bem da arte de Taubaté. Muito obrigado. Obrigada, Monique. Nós vamos encaminhando para o encerramento dessa audiência. Infelizmente, a gente não teve nenhum questionamento de telespectador ou do WhatsApp. O Ronaldo pediu uma palavra, eu vou passar para o Ronaldo, para o Rafa, e depois a gente faz brevemente as considerações finais para encerrar a audiência. Eu acho fundamental encaminharem essas considerações que vocês fizeram aqui, tanto para a Secretaria de Cultura quanto para o Conselho, porque na elaboração dos editais a gente vai levar em conta o que vocês disseram aqui hoje e todos esses encaminhamentos, né? Vamos, aqui há duas frentes aqui. O Júnior veio com a questão dos projetos e de que a verba tenha que ser um pouquinho maior para que seja realizado um filme com qualidade, né? E depois a gente teve uma fala também dizendo que essa verba tem que ser mais distribuída, ou seja, uma verba pequena para que atinja um maior número de pessoas. Então, para equacionar isso, é uma dificuldade imensa. Então, é muito importante que tenha a participação social. É muito importante que vocês encaminhem esses questionamentos, encaminhem essas ideias, essas sugestões, para que a gente leve em conta. Se não chegar isso para a gente não vai ter conteúdo, parâmetros, para poder construir os editais. Então, é fundamental que vocês participem, tá bom? Eu acho que não teve participação online e por WhatsApp, porque tem muita gente aqui, né? E quis contribuir, falou e fizeram falas muito pontuais, então, bacana. Eu gostei muito de ouvir todo mundo falando, mas eu queria me deter na fala do Júnior também, que foi uma fala que, para mim, é importante. A gente teve uma discussão da instituição da Lei Aldir Blanc, eu estive participando ativamente, estive com todos vocês, a maioria que tá aqui na mesa, né? Participamos ativamente da construção dessa lei. E aí tem alguns pontos que a gente precisa entender melhor nessa questão. Inclusive, quando você cita Pindamonhangaba e São José dos Campos, e aí eu concordo absolutamente com você. A gente precisa de investimento em projeto, a gente precisa de leis de fomento, a gente precisa de leis para as coisas circularem, né, para o público, para isso chegar nas pessoas em Taubaté. Mas a Lei Aldir Blanc, especificamente, era uma lei emergencial. Então, as pessoas naquele momento estavam passando fome, estavam com dificuldades, não podiam sair para trabalhar e etc. Então ela vinha para atender essas demandas do artista que não podia trabalhar. Então, se você está sem comer em casa, está com as suas contas atrasadas, tinha teatros, espaços sendo fechados, esse dinheiro era para você quitar suas contas. E quem recebeu esse dinheiro sabe o quanto ele serviu para isso mesmo. A gente não tinha condições de distribuir esse dinheiro e, com isso, fazer uma produção, e, sobretudo, por conta do momento pandêmico. A lei do Paulo Gustavo agora, ela também é uma lei emergencial. Então, ela vem para quitar, se ficou, né, principalmente para as produtoras audiovisuais, etc., pendências financeiras desse tempo de pandemia. Ele vem para auxiliar que você se desenvolva. Mas é importante, inclusive, a sua fala, porque isso faz quem está regulamentando isso, entender que, neste momento, o setor audiovisual está bem para poder começar a desenvolver projetos. E aí, especificamente, a Lei Aldir Blanc, a partir de agora, ela não vai se tornar mais uma lei emergencial, ela vai se tornar uma lei de caráter permanente para que se faça fomento, etc. Então, agora ela vem para projetos. Mas a Lei Paulo Gustavo, em teoria, ela é de caráter emergencial. Então, é nesse momento que a gente faz discussão, e no comitê e no conselho também vai ser importante a gente fazer essa discussão. Mas isso não passou desapercebido durante a Lei Aldir Blanc, a primeira. Isso foi discutido muito pelos artistas que se envolveram na discussão, isso foi discutido exaustivamente. Se a gente
fazia premiação ou se a gente fazia projeto. Mas aí a gente começou, foi o que o dinheiro deu para fazer naquela época. Tivemos lá 500 pessoas premiadas e todas elas puderam receber o valor e fazer alguma coisa. Se fosse fazer projeto, não ia dar o recurso que a gente tinha naquele momento. E aí o que eu queria dizer é, Pindamonhangaba e São José dos Campos, eles fazem editais para projetos, mas eles fazem pelo Fundo Municipal de Cultura, eles fazem por verbas da Prefeitura. Em Taubaté, a gente precisa desses editais para se fazer projetos pelos Fundos Municipais de Cultura e pela Prefeitura, que isso vai acontecer anualmente, e isso precisa ser uma política que seja estruturada e aconteça sempre, não uma vez só, não só em caráter emergencial. E, sim, porque inclusive eu já ganhei o prêmio do Fundo Municipal de Cultura lá de São José dos Campos, conheço, estudo bastante o que acontece aqui nas regiões em volta, e a gente sabe que as prefeituras, elas têm fomento, sim, e elas fazem essas premiações de forma de caráter permanente. Muito obrigado. Passamos, então, alguém quer fazer a consideração final? Secretário, por favor. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a todos que participaram, e é muito importante para a gente, então, que vocês coloquem essas considerações na consulta pública disponível no site. Então, estou reforçando aqui as palavras do colega Ronaldo, para a gente poder tabular isso, porque toda a documentação ela vai acompanhar o processo, inclusive na prestação de contas, porque é obrigatório por parte da lei a gente fazer essas oitivas com a sociedade civil. Então, reforço aqui o pedido para vocês, entrem no site e coloquem as considerações. Estamos à disposição. Obrigada, secretário. Discutidos de forma satisfatória os temas propostos para hoje, declaro encerrada esta audiência, agradecendo a presença de todos e agradecendo também a você, telespectador da TV Câmara Taubaté, que acompanhou nossos trabalhos. Uma ótima tarde.